romantizo um pouco analógico, eu admito. Na casa da minha avó, o micro-ondas não fica na cozinha, e crescendo, tudo foi sempre esquentado no forno. Verdade seja dita, por muitos anos nem soube como se usava o micro-ondas dela. Na casa dos meus pais, o micro-ondas é mais velho do que eu, um presente de casamento que 3 anos precede minha existência. Isso faz dele, hoje em dia, baixo em potência e barulhento. Crescendo, ao querer esquentar um leite de madrugada, quando já era suposto eu estar muito dormindo, era bem mais seguro acender uma boca do fogão do que arriscar a ira da minha mãe se me visse acordado nessas tantas horas, entregue pelo som alto do bip, bip, bip do velho monstro elétrico na cozinha. Ainda em adulta, temo que um leite quente feito no tacho sobre lume tem sim gosto melhor que um de micro-ondas, e é o único jeito certo de fazer chocolate quente para as visitas. Nunca peço mercado por aplicativo. Prefiro repetir o mesmo caminho 3 vezes na semana porque esqueci uma coisinha. Ainda revelo minhas fotos favoritas e, se não quero mesmo esquecer de algo, pego papel e caneta e soletro qualquer que seja o ensinamento de novo até virar memória muscular. E sim, sou submisso ao meu celular e às redes sociais, tal qual a grande maioria das pessoas da minha geração. Uso e hoje em dia até prefiro o leitor digital à cópia física para a maioria dos meus livros. Gosto de olhar as opções de roupas e tamanhos que tenho num aplicativo antes de ir até a loja e me poupar a frustração. Não tem essa cisma do nasci na geração errada. Gosto de ter direitos básicos e beijar na boca de quem eu quiser na rua, mas para algumas coisas dou o braço a torcer que antigamente se fazia melhor. A linha do horizonte às vezes me lembra filmes de calamidade. Um corte rápido entre outro dia qualquer e uma distante explosão. Os pássaros no céu substituídos por silêncio e fumaça. O shot do estabelecimento pro início do fim. Então, bebendo um café na varanda, no entardecer de sol de inverno, tiro um momento para apreciar a normalidade. Respirar fundo sem o nariz entupido, como sempre digo que vou fazer ao começar a ficar resfriada. E olho em volta com propósito, para lembrar que o mundo não tá acabando. Pelo menos não tão rápido quanto minha cabeça às vezes gosta de fazer parecer. Tenho escrito por diversão de novo, o que tem sido um processo de redescoberta. E não que esses escritos não sejam por diversão, também são às vezes. Mas também são muito mais uma reação natural ao estado do ser. Sou, logo escrevo. Desde que aprendi a soar sílabas e formar palavras. E de repente me vejo criando histórias nos momentos de ócio. Esqueço os fones em casa e não me deixa amedrontar, porque escapo para outros mundos e rascunho frases sobre como traduzi-los para o papel. E sou dona da narrativa, e tenho um gosto tão bom. Parece um sentimento engavetado, o tal ninguém me conhece. Especialmente quando tantas vezes me provam que me conhece mais do que eu mesma. Uma amiga me pediu um favor e depois se desculpou por pedir. Mesmo que eu de bom grado tenha aceitado ajudar. A desculpa foi por pedir novamente o tal favor em pouco tempo desde a última vez. E me choco quão custoso é construir essa tal vila de que tanto falam por aí. Não porque não tenho eu amigos que me façam favores e ajudem e se coloquem em situações de desconforto aqui e ali por mim, mas porque eu também tenho que lutar a necessidade de pedir desculpas ao querer algo dos outros, e nem sempre faço um bom trabalho de deixar claro para os outros que eles podem sim contar comigo nessas pequenas perturbações da rotina. O óbvio não existe, propôs uma amiga, jogando na mesa a frase muito dita por sua mãe. E primeiro eu discordei. Então discordamos, numa conversa que vira por aqui e por ali e foge em tangentes antes de retornar ao gráfico inicial. E afinal, quem diria? Acho que o óbvio não existe. Tenho admitido mais meus erros, meus não seis. Porque eu sempre tô certa e eu sempre soube tudo que me propus saber. Mas talvez alguma maturidade tenha me caído bem. O tempo tenha colocado melhores influências ao meu redor. Ainda tenho, claro que tenho, me divirto no teimar. Mas sei que algo mudou quando admito derrota e sinto a garganta querer fechar e abaixo a cabeça mesmo assim. E isso é bom. Parte de mim segue convencida que tem o mundo nas mãos. Parte de mim sabe que é apenas mais uma no dente de leão que se prende a tromba do elefante. Essa referência funciona? Uma amiga chora ao cantar sobre como sempre é difícil se despedir da irmã, que mora longe. No táxi para casa, falo com outra amiga sobre como esse sentimento não nos é familiar. Será que tem quem chora por nós que moramos longe? Quando mais nova, eu costumava achar que quem saía perdendo era eu, que sempre tinha que ir embora. Via celebrações das quais sempre fiz parte acontecerem sem mim. Os amigos da vida toda nos mesmos bares onde aprendi a beber. Um pôr do sol postado por alguém com quem eu compartilhava quase todos os entardeceres. Hoje não sei se isso continua sendo verdade. Claro que ainda sinto saudade, ainda sinto vontade de estar presente. Mas hoje sei que quando lá tô, o sentimento de estar perdendo ainda permanece. Dessa vez pelos afetos que adquiri tão longe dos que me viram crescer. Muito já escrevi sobre chorar em transportes públicos e aviões. Me repito ao dizer que o estar em movimento enquanto parada alinha com como meu coração se sente a maior parte do tempo. E o ritmo encaixa tal qual chave destravando o portão. Mas os meio-lugares não falam tanto comigo. A despedida na porta de casa, na rodoviária, no aeroporto. Esses nem aqui nem ali, esses você vai e eu fico. E hoje acho que quem me ama e vê o transporte sair é que sofre. Porque eu sei onde eles estão e o que vão fazer e com quem vão encontrar e por que ruas vão passar para lá chegar. Mas eu me torno um conceito abstrato no segundo que sumo de vista. Por onde ando, quem conheço, para onde vou. Tão profundamente alienígena para a maior parte de quem compartilhou uma rota para a escola comigo. Falei para amigos que estou confortável demais e precisava conhecer gente nova, porque ultimamente quem me cerca me aceita em demasia. E isso para mim não é lá algo tão bom. Eu sou difícil, sei que sou, já me fui muito martelada essa verdade e eventualmente fui obrigada a concordar.
mas não sei explicar quando me perguntam, mas difícil como. E esses amigos que tanto me acolhem me dizem que eu me cobro demais, me martirizo demais, penso que sou muito pior do que realmente sou, mas nessa frente ainda tô relutante em aceitar o erro. Não sei se és uma pessoa de Natal, ouvi algumas vezes nesses meses, e não sou mesmo, nunca fui, mas também não sou estraga-prazeres sobre isso. Gosto de dar e receber presentes, gosto de ter uma desculpa para encontrar pessoas que não consigo ver no resto do ano. Vi uma peça com um número musical irônico sobre o Natal ser sobre presentes, e afinal não detesto essa ideia, se descolado do hiperconsumo que o capitalismo pressiona. Gosto de ter uma desculpa para materializar para alguém, estive pensando em você, porque quando olho, uso e consumo aquilo que me foi dado, sempre penso nas mãos de por quem aquilo passou antes. O meu lyricista favorito diz: eu quero ser humano antes de fazer alguma arte, e eu me pego revisitando a letra com alguma frequência. Parece que quanto menos tempo hábil tenho, mais me aumenta a sede de criar. Uma rotina cheia, seja de trabalho ou lazer, sempre me motivam a desenvolver uma nova habilidade ou transformar em material as ideias que me surgem. Mas afinal são nesses momentos que sempre faltam umas horas. Só umas horas a mais e eu conseguia fazer tudo isso e um pouco além. É preciso viver para criar, mas viver me rouba o tempo do fazer. Uma amiga me diz que outra amiga em comum falou de mim. Diz que sente saudades e que se martiriza por não ser tão boa em manter contato. E mais uma vez, a vila aparece logo ali. Vejo na linha do horizonte esses caminhos todos que nos unem, mas a viagem sempre parece longe demais. O leite se esquenta no fogão. Tiro os minutos que ele leva pra ferver pra escrever mais uma linha. Chega mais uma notificação e eu coloco na balança se a vila vale assim tanto a pena. Chego à conclusão que sim e desbravo as mensagens não lidas que por muitas vezes intimidam mais que qualquer monstro abstrato ou futuro apocalíptico. Você fala com tanta certeza e se depois mudar de ideia? Aí eu mudei de ideia. Não me conheço assim tão bem. E ok, o óbvio não existe, mas pergunta burra sim.